Na primavera de 1271, o vento cortante do Canal da Mancha batia contra as muralhas do castelo de Dover. Guardas se revezavam na vigília noturna, mas nada parecia fora do comum. Até que, ao amanhecer, um detalhe perturbador congelou o coração de todos. No pátio interno, fincada no solo úmido, estava a espada de um cavaleiro inglês. Não havia sangue, não havia grito de socorro, não havia corpo, apenas o aço frio, refletindo a primeira luz do dia, como se tivesse sido deixado ali de propósito. O nome do cavaleiro ecoou imediatamente pelos corredores da fortaleza: Sir William de Morley, um jovem de linhagem nobre, conhecido pela lealdade à coroa e pela bravura em torneios. A sua ausência, porém, era um mistério sem precedentes. Ninguém o vira sair. Ninguém escutara passos na noite. Era como se tivesse sido arrancado da realidade. Em Dover, onde o mar separava a Inglaterra do continente, rumores corriam rápidos como as ondas. Uns diziam que inimigos franceses haviam se infiltrado. Outros juravam que forças ocultas do mar haviam reclamado uma vida humana em troca de silêncio. Mas afinal, o que realmente aconteceu com Sir William de Morley? Teria sido vítima de uma conspiração política? De uma vingança pessoal? Ou algo além da compreensão humana? Hoje, mais de 750 anos depois, este enigma ainda paira sobre a história medieval. E o que você vai ouvir agora é uma viagem ao coração dessa noite sombria em Dover, onde a linha entre fato e lenda se dissolve diante dos nossos olhos. Para compreender a dimensão do desaparecimento de Sir William de Morley, é preciso voltar ao cenário turbulento da Inglaterra do século XIII. O ano era 1271. O rei Eduardo I ainda não havia ascendido ao trono, mas a dinastia Plantageneta já moldava a política europeia. A Inglaterra vivia entre a consolidação do poder real e as tensões constantes com a nobreza. Era um período em que cavaleiros não eram apenas guerreiros, eram símbolos vivos de honra, lealdade e defesa do reino. O castelo de Dover, onde tudo ocorreu, não era uma fortaleza qualquer. Erguido sobre os penhascos brancos que dominam o Canal da Mancha, era chamado de a Chave da Inglaterra. Quem controlava Dover controlava o acesso entre o continente e a ilha. Suas torres e muralhas vigiavam não só os mares, mas também os corredores internos do poder. Ali passavam embaixadores, mercadores e mensageiros, levando e trazendo segredos que podiam mudar o destino de reinos inteiros. Foi nesse ambiente carregado de tensão que o nome de Sir William de Morley se destacou. Descendente de uma família respeitada, ele representava o ideal do cavaleiro medieval. Treinado desde a juventude para a guerra, instruído nas tradições da cavalaria e profundamente comprometido com a lealdade ao seu senhor. A sua presença em Dover não era por acaso. Ele fazia parte da guarda que protegia um dos pontos mais estratégicos do reino. O desaparecimento de um homem comum poderia ser ignorado ou rapidamente esquecido, mas o sumiço de um cavaleiro de linhagem, dentro da mais importante fortaleza inglesa, levantou suspeitas imediatas. Para alguns, tratava-se de uma falha grave na segurança do castelo. Para outros, era sinal de que forças obscuras estavam em movimento, seja por mãos humanas ou por algo além da explicação terrena. É importante lembrar que, naquele tempo, o medo e a fé se misturavam. Relatos de aparições, maldições e forças invisíveis circulavam tanto entre os camponeses quanto nas cortes reais. A igreja exercia poder absoluto sobre a vida cotidiana, mas nem sempre conseguia sufocar as histórias que corriam de boca em boca. E quando um cavaleiro desaparece sem deixar rastros, até mesmo os mais céticos são levados a questionar. Dover, no final do século XIII, também estava em uma posição geopolítica sensível. O conflito com a França era latente. O comércio pelo Canal da Mancha atraía tanto riquezas quanto espionagem. Um cavaleiro capturado poderia ser moeda de troca em negociações secretas. Um cavaleiro morto, por outro lado, poderia ser sinal de traição dentro das próprias muralhas. Ao amanhecer do dia em que Sir William sumiu, os corredores de Pedra Fria
ecoaram mais perguntas do que respostas. Os cronistas que registraram o fato falaram em perplexidade e medo. O detalhe da espada cravada no chão parecia carregar um simbolismo sombrio, como se fosse um aviso, uma assinatura silenciosa de quem quer que estivesse por trás do desaparecimento. Esse era o pano de fundo. Um reino dividido entre fé e política, um castelo que guardava os segredos do trono e um cavaleiro que simplesmente deixou de existir. Tudo isso contribuiu para que a história de William de Morley não fosse apenas mais um desaparecimento, mas um mistério que atravessou os séculos. Naquela madrugada de 1271, os guardas de Dover juraram que nada incomum havia acontecido. O vento rugia como sempre sobre os penhascos, o mar batia com força contra as rochas, mas nenhuma movimentação estranha fora registrada. No entanto, ao raiar do dia, a fortaleza mergulhou em silêncio inquieto. No pátio central, a visão da espada de Sir William fincada no solo úmido deixou todos sem palavras. Era como se o cavaleiro tivesse se dissolvido no ar, restando apenas o símbolo máximo de sua identidade. O capitão da guarda ordenou buscas imediatas. Homens vasculharam as torres, os corredores e as masmorras. Outros seguiram em direção à praia, acreditando que talvez William tivesse tentado escapar ou sido levado por mar. Nenhuma pegada clara foi encontrada, apenas marcas confusas no barro. Como se a terra tivesse sido revolvida por muitas mãos ou pés durante a noite. As primeiras versões começaram a surgir ainda antes do meio-dia. Alguns soldados afirmaram que viram a porta sul do castelo entreaberta durante o turno, mas não ousaram relatar por medo de punição. Outros juraram ter ouvido o tilintar de metal, como correntes arrastadas na escuridão, seguidos por um silêncio pesado. Um mercador que havia dormido em Dover naquela noite contou mais tarde que vira uma figura de armadura caminhando em direção ao mar. Mas, quando tentou se aproximar, a forma simplesmente desapareceu entre a névoa costeira. Essas descrições divergentes apenas aumentaram a confusão. Para os superiores do castelo, admitir que um cavaleiro tivesse sido levado sob suas próprias muralhas era inconcebível. O desaparecimento de William, se mal interpretado, poderia parecer negligência, ou pior, traição. Rapidamente, ordens de silêncio foram emitidas. Nenhum guarda deveria falar sobre o ocorrido fora das paredes da fortaleza, mas os rumores não podiam ser contidos. Dentro de poucos dias, a notícia correu pela cidade de Dover e alcançou os vilarejos vizinhos. O povo, acostumado a viver entre histórias de santos e demônios, não tardou a acrescentar elementos sobrenaturais ao episódio. Alguns acreditavam que o mar reclamara William como pagamento por antigos pecados do reino. Outros evocavam lendas locais sobre espíritos que habitavam as cavernas sob os penhascos, guardiões invisíveis que puniam os que ousassem desafiar seu território. Enquanto isso, as autoridades da coroa mostravam-se apreensivas. William não era um cavaleiro qualquer. Pertencia a uma linhagem ligada a famílias nobres influentes, e sua ausência poderia gerar acusações de negligência contra o próprio rei. Havia ainda o contexto geopolítico. A França, sempre rival, espreitava qualquer sinal de fraqueza inglesa. Se houvesse uma infiltração de agentes inimigos em Dover, a estabilidade da fronteira marítima estaria em risco. Um registro encontrado em crônicas monásticas menciona a chegada de mensageiros do rei à fortaleza semanas depois. Eles interrogaram os guardas e recolheram relatos, mas nenhum documento oficial sobre o resultado foi preservado. A ausência de registros concretos alimentou ainda mais a imaginação popular. O silêncio da coroa parecia indicar um segredo guardado a 7 chaves. Com o tempo, outros detalhes vieram à tona, sempre envoltos em incerteza. Um manuscrito do século XIV fala de um cavaleiro que teria sido visto em um porto francês pouco depois do desaparecimento, vestindo o brasão dos Morley. No entanto, não há confirmação se era realmente William ou apenas um impostor. Outro relato, de origem eclesiástica, insinua que o cavaleiro teria caído em desgraça junto à igreja e fora entregue ao julgamento divino. Essas versões conflitantes fizeram com que a figura de William de Morley se transformasse em lenda. Para uns, ele foi traído por companheiros, para outros, seduzido por forças malignas.
Para muitos, vítima de conspiração política. O que permanece incontestável é o símbolo deixado para trás, sua espada, intacta, erguida como testemunha muda de uma noite inexplicável. No coração de Dover, as pessoas ainda sussurravam histórias décadas depois. Havia quem evitasse passar pelo pátio onde a espada fora encontrada. Alguns juravam ouvir sons metálicos durante a noite, como se William ainda vagasse pelas muralhas em busca de justiça. Outros contavam que pescadores viam uma figura de armadura surgindo entre as ondas, apenas para desaparecer com a maré. Esse clima de mistério e medo não se dissipou. Pelo contrário, foi transmitido de geração em geração. Até hoje, historiadores e curiosos se perguntam como um cavaleiro de reputação, dentro de uma das fortalezas mais vigiadas da Inglaterra, poderia desaparecer sem deixar rastro. E quanto mais os documentos são revisitados, mais o caso de Sir William de Morley parece escapar à lógica. O silêncio oficial, os testemunhos fragmentados e a mistura de fato e lenda construíram um dos maiores enigmas medievais registrados na Inglaterra. À medida que os dias se transformaram em semanas após o desaparecimento, o castelo de Dover tornou-se palco de um verdadeiro campo de teorias conflitantes. Ninguém aceitava o silêncio como resposta. O sumiço de Sir William de Morley não podia ser explicado por um simples erro de guarda ou por descuido do próprio cavaleiro. O mistério alimentava debates entre nobres, religiosos e soldados, cada um buscando uma justificativa que protegesse sua honra e, ao mesmo tempo, satisfizesse o medo coletivo. A primeira hipótese que ganhou força foi a política. Sir William pertencia a uma linhagem com conexões importantes dentro da nobreza inglesa. Em um cenário de tensões internas, era plausível que seu desaparecimento fosse o resultado de uma conspiração arquitetada para enfraquecer determinadas famílias. Havia rumores de desavenças entre clãs, disputas por terras e heranças. Um cavaleiro eliminado no momento certo poderia significar o avanço de rivais. Para alguns cronistas posteriores, o silêncio da coroa não foi por acaso. Ocultar o crime evitaria expor divisões perigosas em plena fronteira estratégica. Outra teoria envolvia o contexto internacional. A rivalidade entre Inglaterra e França era constante. Espiões cruzavam o canal disfarçados de mercadores. Infiltrações em castelos costeiros eram relatadas com frequência. E se William tivesse sido capturado naquela noite, levado em segredo para além-mar? Nesse caso, seu desaparecimento não seria apenas uma tragédia pessoal, mas uma afronta direta ao poder inglês. Um cavaleiro nobre, preso ou até mesmo convertido em agente inimigo, seria uma vitória silenciosa para os franceses. Mas havia ainda hipóteses que mergulhavam no terreno da fé e do sobrenatural. Entre os monges de mosteiros próximos, circulava-se a ideia de que William teria atraído a ira divina. Alguns manuscritos tardios sugerem que o cavaleiro teria participado de práticas condenadas pela Igreja, talvez influenciado por crenças heréticas ou por contatos com alquimistas. Nessa narrativa, o desaparecimento seria um castigo, uma forma de julgamento invisível, onde Deus ou forças do além decidiram remover o cavaleiro da história dos homens. A população comum, por sua vez, preferia explicações ainda mais fantásticas. Histórias sobre criaturas marinhas que rondavam as cavernas sob os penhascos de Dover eram contadas há séculos. Para pescadores e camponeses, não era impossível que William tivesse sido levado por esses espíritos das águas. Alguns descreviam uma voz que chamava durante as tempestades, arrastando os desavisados para o fundo do mar. Assim, a espada cravada no chão seria um sinal de que o cavaleiro havia sido reclamado por forças além da compreensão. Entre essas hipóteses, surgia também a ideia de fuga voluntária. Embora menos aceita, não foi descartada por todos. William poderia ter se cansado da vida de armas, das pressões políticas e das responsabilidades da cavalaria. Teria abandonado o posto, deixando apenas a espada como marca de ruptura. No entanto, para os que conheciam a honra da cavalaria medieval, essa versão era quase uma blasfêmia. Um cavaleiro não abandona sua espada.
ele morre com ela, ou a empunha em batalha. Esse choque entre versões, política, militar, religiosa e sobrenatural, criou um clima de tensão cada vez maior. A corte precisava dar uma resposta, mas a ausência de provas concretas impedia qualquer conclusão definitiva. O caso chegou a ser discutido em círculos eclesiásticos, que viam na situação uma oportunidade de reforçar a autoridade da Igreja. Se o cavaleiro havia sido punido por heresia, era um alerta contra os que se afastassem da fé. Ao mesmo tempo, militares exigiam reforços e inspeções em Dover, convencidos de que a ameaça vinha de fora. O clímax desse conflito narrativo ocorreu quando boatos sobre uma aparição começaram a circular. Diziam que, em noites de lua cheia, uma figura de armadura era vista caminhando pelas muralhas do castelo, em silêncio, com o elmo reluzindo sob a luz prateada. Para uns, era a alma de William tentando denunciar seus assassinos. Para outros, era um presságio de que algo terrível ainda estava por vir. A mistura de medo, crença e política transformou o desaparecimento em um mito vivo, mais poderoso do que qualquer verdade documentada. E, quanto mais se tentava explicar, mais o mistério parecia resistir. A falta de corpo, de testemunhas claras ou de documentos oficiais deixou espaço para que cada geração reinventasse o desaparecimento de William de Morley à sua própria maneira. Um evento que começou como um incidente isolado dentro de um castelo tornou-se uma lenda que ecoaria por séculos, lembrando a todos que, na Idade Média, a linha entre realidade e imaginação era mais fina do que nunca. Ao analisar o desaparecimento de Sir William de Morley, é essencial separar mito e fato. O que realmente sabemos? Os registros medievais são escassos, mas há menções em crônicas, como os Annales Monastici e outras compilações do século XIII e XIV, que relatam o sumiço de um cavaleiro em Dover. Esses textos confirmam que houve, sim, um desaparecimento misterioso, mas não oferecem detalhes suficientes para reconstruir toda a cena. O detalhe da espada fincada no solo aparece em relatos posteriores, principalmente em tradições orais preservadas na região de Kent. Isso sugere que, embora não esteja documentado em fontes coevas, o símbolo foi integrado à memória popular como marca do evento. Tal prática era comum. Elementos visuais fortes, como armas ou sinais sobrenaturais, eram adicionados para reforçar a dramaticidade da história. Quanto às hipóteses políticas, não há prova direta de conspiração envolvendo a nobreza inglesa. O que se sabe é que Dover era um ponto estratégico e vulnerável a infiltrações estrangeiras, especialmente francesas. Dessa forma, a ideia de espionagem não é totalmente improvável, ainda que faltem registros confirmando tal ação. No campo religioso, não há documentos oficiais da Igreja acusando William de heresia. Essa versão provavelmente surgiu séculos mais tarde, quando o gosto por narrativas moralizantes levou cronistas a atribuir explicações espirituais a mistérios não resolvidos. Já as lendas sobre criaturas marinhas e espíritos das cavernas pertencem claramente ao folclore local. Elas ajudam a entender o imaginário medieval, mas não podem ser tomadas como evidência histórica. Em resumo, o desaparecimento de William de Morley é fato registrado. As circunstâncias exatas, contudo, permanecem incertas. O episódio foi alimentado por rumores, especulações e crenças populares, transformando-se em uma lenda que ultrapassou a fronteira do documentado. O mistério persiste não por falta de atenção dos cronistas, mas porque, no coração da Idade Média, a verdade e a imaginação sempre caminharam lado a lado. O desaparecimento de Sir William de Morley, em 1271, permanece como uma ferida aberta no tecido da história medieval inglesa. Mais do que a perda de um cavaleiro, o caso simboliza a incerteza de uma época em que política, fé e superstição se entrelaçavam em cada relato. O silêncio das fontes oficiais, combinado com os rumores persistentes, criou um vazio que jamais foi preenchido. Nesse vazio, nasceram as lendas, e delas surgiram as versões que atravessaram séculos. O fato
é que William se tornou maior do que sua própria vida. Transformou-se em um enigma, em um espelho das angústias medievais diante do desconhecido. Para os nobres, era um sinal de conspiração. Para a igreja, uma oportunidade de reforçar a disciplina espiritual. Para o povo, uma história de assombro que explicava o inexplicável. Hoje, ao revisitarmos esse mistério, não buscamos apenas resolver o desaparecimento de um homem, mas compreender como sociedades inteiras interpretam o medo, a ausência e a morte. Dover, com seus penhascos e seu castelo imponente, continua sendo um lugar onde história e mito se confundem. E talvez a pergunta que resta não seja o que aconteceu com Sir William, mas sim, por que continuamos fascinados por aquilo que nunca pode ser respondido?